Bom dia, estou aqui então para o nosso devocional e hoje nós vamos ler a palavra que está em Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo de número 11. Então a palavra diz assim: E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e o entregou à sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a cidade circunvizinha. Então aqui a gente está vendo sobre a viúva de Naim, né? O filho da viúva. Aquela mãe estava passando por uma situação terrível, né? Ela era viúva, já tinha perdido o marido, tinha um filho único que também faleceu. Ela estava indo enterrar o filho juntamente com os parentes, com a cidade, né? Porque naquela época o vilarejo ali onde eles moravam, as cidades eram pequenas, então todos participavam, né, do enterro. E tinha um cerimonial, eles tinham que preparar o corpo do morto, né, com perfumes, com bálsamos. Então, por quê? Para evitar um pouco o mau cheiro, né? Porque tinha o tempo que eles ficavam ali, né? Com a pessoa, como nós fazemos no dia de hoje, né? No velório, depois eles iam e enterravam. Então, os mortos, eles eram envolvidos em lençóis de linho. E se era uma doença viral, eles enrolavam também num tapete para que as pessoas que estivessem levando, né, o esquife não se contaminassem de uma certa forma, né? Era o cuidado que eles tinham na época. Então, quando Jesus chegou naquela cidade, ele viu aquela situação daquela mulher e ele se envolveu de íntima compaixão. Ele disse para aquela mãe: Não chores. Então, para você ver que Deus não tem prazer nestas situações. Deus quer que no lugar da morte exista vida. Jesus, ele chegou naquele jovem, mandou que ele se levantasse. Ele sentou e começou a falar. Se a gente for olhar hoje, né? Se uma pessoa ela é ressuscitada, que ela está ali passando mal, os médicos conseguem trazer ela de volta, ela vai para uma UTI, ela fica um tempo, ela se recupera até que ela começa a falar. Imagina aquele menino se sentou e começou a falar. Num lugar de morte, quando aquele jovem sentou ali no portal, na entrada da cidade e começou a falar, ele começou a falar e a vida entrou para aquela cidade. Deus reverteu a situação daquele lugar, porque Naim não era um lugar próspero. Ele passou a ser próspero e abençoado depois que Jesus foi lá e ocorreu esse milagre na vida deste jovem. Até os dias de hoje, a cidade de Naim, ela é muito próspera. Eles produzem os tapetes mais caros, exclusivos, né? Caríssimos são os tapetes, as coisas que são produzidas lá. E a agricultura, nada muito não ia para frente. Mas no momento em que Jesus chegou naquela cidade e trouxe vida para aquele jovem, quando aquele jovem sentou e começou a falar, algo aconteceu. Aquela cidade começou a ser próspera, a ser abençoada, porque a palavra de Deus diz que aonde a gente colocar o nosso pé,
nós vamos possuir. E onde a gente colocar nossa mão vai ser abençoado. É assim que deve acontecer na nossa vida. Você pode estar numa situação de morte, mas se você profetizar a vida, vai acontecer. Claro, se a gente for olhar hoje, a gente tem muitos recursos, a ciência, medicações, médicos, equipamentos para fazer exames mais evoluídos. Naquela época não tem. E infelizmente hoje muitas pessoas estão deixando de buscar os recursos. Tem pessoas que negligenciam nesta parte. Nós devemos usar a nossa fé, sim, devemos usar a nossa fé em primeiro lugar, mas não podemos ser negligentes com a nossa saúde, com o nosso corpo, com o templo, de buscar ajuda, de fazer um exame, de investigarmos, né? Tem algum sintoma, vai ver. Melhor você ouvir, não tem nada, do que você ficar ali com a dúvida, do que você ficar ali e não for num médico, não consultar, não for fazer um exame, não vai tomar uma medicação. Então, nós não podemos ser negligentes. Naquela época, eles não tinham tudo isso, né? Aquele jovem veio a falecer. De repente, se fosse no dia de hoje, ele passasse por um exame, descobrisse o que era, podia ter tido um tratamento, né? E tudo poderia ser resolvido. Mas se Jesus não chegasse ali naquele momento, né? Então, para você ver que aonde Jesus chega, a vida chega. A situação muda. As coisas são transformadas. Então, eu não sei qual é a tua situação. Se você está numa situação como essa mãe aqui, como essa viúva, ou outra situação se levantou na tua vida, e naquela época, a viúva, quando o pai falecia, né, o marido, o esposo, os filhos que cuidariam dela. Ela não tinha ninguém para cuidar dela. Os parentes iam tomar conta da herança, do que tinha ficado, e ela ia viver de quê? Né? Por que a palavra diz que nós devemos cuidar dos órfãos e das viúvas? Porque muitas vezes são pessoas que não têm com quem contar. E Jesus chegou e reverteu a situação daquela mulher, porque só ele sabia o que ia acontecer com ela. Então, deixe Jesus tocar no teu esquife, deixe Jesus tocar na tua vida, permita que ele entre, permita que Jesus transforme, mude a situação em que você está vivendo, assim como aquela mulher. Quando Jesus se moveu de íntima compaixão e disse, não chores. E Jesus foi lá e reverteu a situação na vida daquela mulher. Trouxe vida para o filho, trouxe vida para ela, trouxe bênção para aquela cidade. Então, reflita nesta palavra. Reflita. Onde você for, você é a bênção. Onde você pisar, você vai possuir, aquele lugar vai ser abençoado. Onde você colocar a tua mão vai ser abençoado também. Vai ser próspero. Se isso não está acontecendo, é porque algo está errado. Então reflita e veja o que está acontecendo. Mas coloque-se diante de Deus, na potente mão de Deus, e deixe Jesus reverter a situação. Como todos ali, né, se apoderaram de um grande temor e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Deus te levantou como profeta, na tua casa, na tua família, na tua empresa, na empresa que você trabalha, para que você seja bênção, para você liberar palavras de vida, palavras de bênção sobre aquele lugar, palavras de bênção sobre a tua casa, palavra de bênção sobre a tua família, sobre o teu filho, sobre a tua filha, sobre a tua esposa, o teu esposo e os teus demais parentes.
para que você libere bênção e vida sobre a vida deles. Deus te levantou como profeta para você abençoar, para você declarar palavras de vida, não palavras de morte, mas para você olhar para a situação em que você está vivendo e que a pessoa que está ao seu lado está vivendo e profetizar vida. Como Deus fez o profeta Ezequiel olhar para aquele vale de ossos secos. E Deus perguntou para ele: tem vida? E ele disse: Senhor, tu sabes. Então profetiza sobre esse vale de ossos. É isso que está faltando você fazer. De repente você está olhando com os olhos naturais e só está enxergando problemas, dificuldades, obstáculos, dívidas, problemas que parece que não vão ter fim. Mas profetiza, tome uma atitude, profetiza sobre esta situação que está passando, sobre o que você está passando, sobre o que um familiar, um amigo, um vizinho, no teu trabalho, profetize bênção. Não murmure, não reclame do teu trabalho, do teu patrão, mas profetize a bênção sobre aquela empresa. Abençoe aquele lugar. Você já pensou em quantas empresas tem cristãos trabalhando, pessoas que estão liberando bênção? Passaram por pandemia, passaram por tantos problemas e as empresas não quebraram. Por quê? Porque tem um justo trabalhando ali. Porque tem alguém intercedendo por aquele lugar, tem alguém abençoando aquele local ali, de onde provém o seu sustento, aonde tem pessoas que estão profetizando vida sobre aquele lugar, abençoando o emprego delas. Eu conheci uma senhora que ela foi trabalhar um dia numa fábrica de móveis e a fábrica estava quase falindo lá. E quando ela entrou lá, ela disse assim: enquanto eu estiver aqui, esse lugar não vai fechar. E não fechou. Passaram por crises, passaram por problemas, mas a fábrica está lá de pé. Por quê? Porque aquela mulher profetizou a vida naquele lugar. Ela profetizou que enquanto ela estivesse ali, aquele lugar não ia fechar. E ela escutava as pessoas dizendo: isso aqui não vai para frente, isso aqui não é por muito tempo. Ela disse: não, enquanto eu estiver aqui, Senhor, esse lugar não vai fechar. E não fechou. Por quê? Porque ela proveu a bênção naquele lugar, ela profetizou naquele lugar. Que enquanto ela estivesse ali, aquela empresa não ia falir, que aquele espírito de falência saísse daquele lugar. E é assim que você tem que fazer. Profetizar a bênção no teu trabalho, na vida do teu patrão, saber que dali vem a provisão para você, para os teus colegas e para todas as famílias, e para a sua e para cada uma deles. Você já pensou? Quantas pessoas são alcançadas quando você abre a boca e profetiza uma bênção? Eu estou usando o exemplo do trabalho, mas assim é na tua casa. Assim é na tua saúde, assim é na tua vida. Profetize bênção na vida dos teus clientes, para os clientes da empresa. Profetiza que Deus venha sempre prover na vida daquele empresário, na vida daquela pessoa que vem comprar na tua loja. Abençoe essas pessoas. Não olhe para a situação como hoje a gente vê. Esse inverno foi atípico, nós não tivemos muito frio. A gente vê lojas que não venderam aquilo que estava nas suas expectativas. Mas você tem que olhar e profetizar a bênção naquele lugar. Dizer: Senhor, tudo que está aqui, o estoque está vendido. O Senhor vai prover. Profetiza. Não olha com os olhos naturais e para aquilo que você está escutando. Não, as vendas foram ruins. Não. E assim é na nossa vida. Ouça com os ouvidos a fé espirituais. Ouça, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. O que você está ouvindo? Nós devemos cuidar os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca.
porque muitas vezes nos deixamos contaminar pelo que estamos vendo, que estamos ouvindo. Aí chega ao nosso coração, a boca fala do que está cheio o coração e a pessoa fala. Lança uma palavra. Então, eu aprendi algo também, né? Com um pregador que estava na nossa igreja no final de semana, ele disse: quando alguém vem te pedir algo na rua e você diz eu não tenho dinheiro, eu não tenho, você está dizendo o que você não tem. Então, se você não quer dar dinheiro para aquela pessoa que você pensa, ela vai se drogar, não, leva ela para comer, compra algo para ela comer, mas não diga que você não tem. Não diga que você não tem. Ou diga para ela, guarda um pouquinho aqui, eu vou lá na minha casa, eu vou buscar algo e eu te dou. Mas nunca diga que você não tem. Porque as palavras têm poder e muitas vezes você está lançando maldição. Você está falando, ao invés de você falar algo abençoado, dizer não, eu tenho em nome de Jesus, eu vou te abençoar. Você está dizendo que não tem. Então, cuida o que você está falando. Olha as palavras que têm saído da tua boca. As palavras geram vida. Você pode achar que não, mas as palavras têm poder. Deus criou tudo falando. Ele disse que haja os céus. Houve os céus. Então, tudo Deus falou. E é assim na nossa vida. Cuide o que você está falando. Jesus chegou e disse para aquele menino, levanta. E ele sentou. Estava morto. Eles estavam indo enterrar ele. Então, que palavra está faltando você? Liberar sobre a tua casa, liberar sobre a tua vida. Reflita nesta palavra. Reflita sobre as palavras que têm saído da tua boca. Eu quero orar por você agora, Pai. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por todas estas pessoas que ao invés de liberarem bênção, profetizar vida, estão profetizando morte, estão com pensamentos negativos, estão olhando para as coisas com os olhos naturais. Pessoas que estão falando daquilo que estão vendo, mas não estão crendo que o impossível pode acontecer. De que tudo é possível ao que crê, como Jesus disse para Marta quando ela estava indo ressuscitar Lázaro, que já faziam 4 dias que estava morto. Ela disse, Senhor, já cheira mal, fazem 4 dias, e Lázaro, quando Jesus disse, tirai a pedra, e quando Jesus disse, Lázaro, sai para fora, Lázaro saiu, e ele disse para aquela mulher, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Então, creia e você vai ver a glória de Deus resplandecer na tua vida. Deixe Jesus remover a pedra. Deixe que Jesus ressuscite o que está morto na tua vida. Profetize a bênção, profetiza a bênção, o milagre, a cura, a libertação, a transformação, seja em qual for a área da tua vida. Pai, que esta pessoa seja abençoada na vida sentimental, espiritual, financeira, familiar. Eu profetizo bênção sobre todas as áreas da vida dela, no trabalho dela, na casa, na família. Que ela seja bênção, que tudo seja abençoado e próspero na vida dela, como foi naquela cidade quando Jesus entrou e ressuscitou aquele jovem que estava morto. Que a vida torne esta vida. Que a bênção chegue sobre esta família, sobre esta casa, entra com a provisão, Pai. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandiosamente a tua vida, em nome